concordou em participar desse vídeo? Você está entendendo a pergunta que ela fez? Por que o senhor achou? Por que você concorda em participar desse evento de hoje à noite? Por que se alguém Por te caso. entrevistar, você vai fazer entrevista? Por causa que tem partidos que estão espalhando uma mentira que o Holocausto não existia, que é mentira, porque eu participei do Holocausto mesmo. Tu fala comigo agora. Qual foi a sua participação no Holocausto? Minha participação? Isso. Como é que o senhor experimentou? Conta para mim como o senhor experimentou o Holocausto. Como que você viveu? Conta tudo aquilo que o senhor estava falando. O que aconteceu com você? Sabe que não sei o que falar. De gueto? Tudo. Aquilo que o senhor estava me contando. Por que o senhor tem certeza que o Holocausto não foi mentira? Porque participei, estive lá, no lugar do Holocausto. Eu participei de tudo lá. O que você De sofreu? gueto, não sei. Sobre gueto? É. Deixa Tava- só eu que aí ele olha para mim. deixa eu É. Fala só comigo. Conta a sua experiência do gueto. Como era viver no gueto? Era muito triste, porque em cada apartamento eles juntavam 5 a 6 a 8 famílias juntas. Porque o gueto era restrito, era um bairro muito pequeno, então eles antes limparam esse bairro de doentes, judeu doente, crianças, gente velha, eles levaram para a matança e assim eles limparam as casas. E nessas casas eles juntavam de bairros longínquos, como aqui em Morumbi, que moravam lá alguns judeus, e concentravam toda esse povo nesse recinto de gueto que eles antes prepararam para não poder sair nem fugir. Eles fizeram nas pontas da rua onde tem saída de gueto, eles fizeram, como se diz? Arame grande. Não, portas. Enormes portas de madeira com uma entrada pequena para poder entrar e sair, e sempre estava vigiado pela polícia judia e pela polícia alemã ou lituana, que estavam de guardas na porta para não deixar sair nem entrar. Como o senhor sente quando o senhor ouve falar desse livro que dizem que o Holocausto não existiu? Fico revoltado porque é mentir na cara. Eu que participei disso todo, não posso acreditar que tem gente que está falando contra o Holocausto, que não existia, que é um invento, que é uma mentira de judeus, que eles que inventaram isso. Mas como eu participei, eu fico revoltado com tudo isso. E em cada ocasião que posso, eu desmento eles. O que mais? Conta, mas não fica aqui não, que ele ficou olhando para você. Conta, a senhora não quer sentar do lado do Nós estamos de Vilno, que era antes Polônia. Quando começou a guerra, os russos ocuparam primeiro Vilno. Depois deram para a Lituânia como se era a Lituânia, mas em Lituânia não tinha nada, nenhuma palavra. Todo atrás estavam os russos que mandavam fazer. Em 41, acho, entraram os... que começou, na guerra, já em Polônia já estava ocupada toda por alemães. E depois os alemães começavam
ir mais perto de nossa cidade. E, enfim, os russos tinham que sair lituanos e os alemães ocuparam Vilno. Por causa de pacto que Tá. Ribbentrop fez com Molotov, com o ministro de Mas Exterior depois eles russo. ocuparam, então ele começou a perseguir, como se diz, Perseguir. os judeus. De minha janela, nós morávamos no centro da cidade. E eu vi provocações que faziam com os judeus antes do gueto ainda. Falaram que um judeu matou um alemão. Isso e era faziam quanto alemães. pogrom, como se diz pogrom? É pogrom mesmo. Sim? Mas isso era quanto aos alemães. Sim, eu já falo de alemão. Isso já é alemães entraram. Não de Lituânia. Não, de alemães. E depois eles fizeram, falaram que tiraram muitos judeus de casas para ter, e matavam no Ponar, um lugar onde eles matavam, se chamava Ponar. E para ter mais lugar para pôr todos que ficaram no gueto. A senhora chegou a ver judeus no Eu norte? vi, sim, porque chegaram e eles tiravam de prédio e levavam. Entraram em nosso prédio também. Como meus pais tinham uma fábrica de coisas de couro que eles adoravam, os alemães, casacos e luvas. Quando ele entrou e viu os coros, ele falou em alemão para um oficial, para soldado, eles vão ficar. Quer dizer, isso tudo antes de guerra. Um momento. Ela fala tanto com nós. Então ele falou, eles ficam. Porque ele entrou e levou um casaco, levou luvas e adorou. E queria foi trazer embora. amigos, deve ser. Sim. Depois ele falou, agora vocês vão todos, vamos fechar as ruas, lá guarda judeu, e vocês vão no gueto. E hasta essa hora todo mundo tem que estar abaixo com bagagem, com roupa que pode levar na mão. Então cada um fazia um pacote, porque malas não usavam nesse tempo. E fomos. De repente? De repente, eles prepararam. E já cada um com essas roupas ia no gueto. Cada um procurou lugar onde podia mais para ter uma casa, porque já a casa lá onde era gueto já estavam vazias, porque a gente de lá eles tiraram e todos já levaram para Panar. Foram mortos. Então cada um ocupou lugar. Nós ocupamos um apartamento, uma casa pequenina, que morávamos 5 casais, todos jovens, porque estávamos recém-casados ainda, sabe? E lá começou a vida de gueto, que era muito triste, porque a comida era escassa e todo mundo tinha que ir a trabalhar fora. Quando entrava por la porta, que entrava no gueto, era revisado. Uma vez mandaram e todo esse nosso grupo que eu trabalhei, tirar roupa e ficar nu para alemães e revisar todo. Revistar. E trabalhamos assim. Eu trabalhei com cerâmica. Meu marido trabalhou em um lugar onde repartia pão. Comida. Não podia entrar nenhum pedaço de pão, nada. Eles revisavam, podia trazer. Peraí, deixa eu ir para ele então. Deixa eu arrumar aqui. Momentinho, deixa eu arrumar. Fala isso. Acontece que meu irmão, como médico, os alemães fizeram ele médico para o povo que trabalhava para eles de judeus. Porque o médico ariano, não podia ajudar um doente judeu. E um médico judeu não podia ajudar um ariano que era doente. Então, ele, como médico, era médico de uma companhia de trabalhadores que trabalhou em como se diz? Schläger. Essa é de comida. Que repartia comida para todo comida para o exército alemão, que lutavam lá na Rússia. Então, se eles chegavam com caminhões lá, tinha que carregar os caminhões e eles levavam para os postos
E como ele era médico dessa unidade, ele arrumou lá com o chefe alemão para eu trabalhar nesse depósito de comida. Isso era a nossa salvação. Porque comida já não faltou em casa. Porque trabalhei em depósito de comida para o exército alemão. E aí o senhor podia levar comida? Não, podia. Levar nada. Todos comiam. Se roubava. Se roubava que se podia, para não aparecer. Porque tinha um caso que meu irmão, que era médico, ele colocou na bolsa dele 10 batatas crus que um alemão deu para ele, ou qualquer outro, não me lembro quem. E ele quis introduzir isso no gueto. Mas, por infelicidade, na porta do gueto, porque os policiais judeus e lituanos já conheciam ele. E no escondido eles iam se curar com ele no gueto, sem permissão, lógico, no escondido. Mas, por infelicidade, justo esse dia, quando ele entrava com a batata, estava o chefe de Gestapo na porta, para verificar se vai todo em ordem como ele mandou. E pegaram ele com a batata, o meu irmão. Tiraram as calças, levaram ele num quarto onde os soldados estavam lá. Esse que cuidavam da porta de entrada. E deram com Chicote. uns Chicote? 20 ou 30 chicotadas com pau de borracha. Imagina que ele 3, 4 dias tinha que dormir na barriga, não podia se mover. Mas era bom trabalhar nessa unidade porque tinha comida, a gente não passava fome como outros que trabalhavam na cerâmica, como minha senhora não podia comer a cerâmica. E lá sempre a gente tirava um pedaço de pão, um pedaço de manteiga, porque comida eles roubavam de toda a Europa. Imagina que nesse depósito tinha sardina francesa, que eles traziam para eles. para hospitais também deles. Eles tinham hospitais alemães, traziam sardinhas, traziam manteiga, de tudo tudo tinha de melhor lá. Porque assim para soldados não sei, mas como eles abasteciam também hospitais, eles tinham de melhor. Roubando, a gente comia lá o chefe de depósito, que era como aqui sargento, ele ficou meu amigo, porque ele não era nazista, ele era soldado. E aí ele disse, se você quer pegar alguma comida para comer, eu vou naquele canto e você vai lá e pega e come. Quer dizer que vocês encontravam, às vezes... Privilegiados estávamos nesse sentido, com comida. Porque assim... Que todo mundo passava fome. Agora, sempre no gueto tinha esse principal chefe de gueto, judeu, que era Chefe de polícia. chefe de polícia. O Judenratz. Judenratz é outra coisa. Judenratz era lá, como se diz? Como aqui a prefeitura. Sim, e ele era chefe de todos. E ele sempre tinha contato com os alemães. E quando ele saía, chamavam ele, todo o gueto já estava com medo, porque sabia que uma coisa vai chegar. Quando ele entrava, todo mundo olhava na cara dele, ver se ele vem contente e se vem preocupado. Quando ele chegava, às vezes ele deixava um decreto. Hoje preciso 100 homens para trabalho. E não era para trabalho, porque ele queria salvar o resto. Então ele dava outros judeus para sacrificar, você entende? Ele queria salvar mais que ele podia. Mais jovens e mais fortes. Sim, ele deixava. E os velhos, ele mandava doentes. assim, hoje precisa, cada vez ele menos e menos já ficavam. Até chegou o dia de liquidação do gueto.
Liquidação geral Quero da guerra. dizer, antes que liquidaram todo o gueto, meu marido com o irmão dele, esse médico, escaparam de lá e foram No hospital onde ele trabalhava como médico. Mas não podia ficar lá porque lá era perigoso, então... Não, deixa, não era assim. Como era? Peraí, vamos de novo. Sim. Eu queria que a senhora falasse outra vez essa chegada do... Como é que... Vocês sabiam que eles iam ser eliminados? Sim, Então, sabíamos todos. porque Como é que vocês sabiam, Porque percebiam? Peraí. Porque Conta de quanto... novo, então. O senhor conta de novo a mesma coisa que ela disse, quando vinha... Porque quando o chefe de polícia chegava de Gestapo, eles pediam para ele 200 ou 100 ou 500 ou 200 pessoas para exterminar. para trabalhar, ele falava. Falaram para terminar, mas era para limpar o gueto, para exterminar. Para mandar também menos comida para o gueto, porque mandavam tão pouco e nem isso queriam mandar. Quando exterminavam, era um bosque perto da cidade, onde antes eles mandavam fazer vales, depois mandavam tirar a roupa e fuzilavam. Quem fuzilava não eram os alemães. Quem fuzilava eram os comandos lituanos. Eles só supervisionavam tudo. Mas acontece que eles não olhavam bem se é morto ou só ferido. Acontecia depois, eles mandavam jogar esse pó branco para não ter epidemias, cal, branco, cal. E depois um pouco de terra. Mas tinha vários casos que não eram mortos, eram só feridos. De noite eles saíam dos vales e fugiam para gueto. E aí eles contavam que não é verdade que eles mandam para trabalhar, porque na hora, quando eles chegavam no gueto pedir trabalho, eles mandavam, leva um sabonete e uma toalha. Então a gente pensava, toalha e sabonete para depois de trabalho, para poder lavar as mãos. Mas era mentira. A verdade era que todo isso tinha que deixar ao lado dos vales, prontos para fuzilamento. Eles fuzilavam e a gente caía, que era na beirada de poço. E a gente caía. Mas, como eu falei, tem vários casos que a gente ficou só ferida, fugia no gueto e contava. Aí a gente começava a inventar esconderijos. Quando eles chegavam para pedir mais gente, a gente entrava em esconderijo e eles não encontravam. Por exemplo, inventaram, nesse caso era muito bem pensado os esconderijos. Suponemos, como aqui em casa tem um fogão. Então, se eles removiam o fogão do lugar, faziam um buraco, que não eram apartamentos como aqui, eram casinhas. Então, faziam um buraco debaixo de fogão para poder entrar 2, 3 ou 4 pessoas. Sempre tinha lá comida já escondida dentro. Eles entravam e com um jeito davam para pôr o fogão no lugar onde ele estava. E quanto era essa chamada de obreiros para a morte, a gente se escondia nesses lugares. Outros se escondiam em uma parede, que fizeram parede dupla, e no armários também com uma porta dupla. E vários esconderijos que a gente inventava na hora. E o seu caso, aqui, vocês como fizeram? Nós morávamos em uma casa que, não sei, aqui não existe isso, mas na Europa, cada casa tem Apartamentos.
apartamentos ou casas, tinha em cima de casa um lugar onde se estendia a roupa para secar. Não como aqui tem área de serviço. Isso não existia. Tinha, não sei como chamam isso, em cima da casa, um lugar. Onde se chama assim? Como se chama isso? Sótão. Sótano era não é abaixo. Sótano era abaixo. Debaixo de abaixo terra. cada um tinha sótano. Sótano tinha todas as casas porque guardava sótano lenha. chama Em sótano. cima não. Em cima não é sótano. Não sei como se Forro. Forro. Embaixo é Não era assim, olha. Em cima chama sótão. Casas Lá, eram e nós assim. chamávamos sótano, sabe, uma coisa, Debaixo da porão, terra. porão. Porão embaixo. Baixo, esse é então sótano. Ah, então sótano, onde se estendia a roupa. Então, quando liquidaram o gueto, nosso irmão, que era médico, chefe desse hospital, os médicos falaram, traz tua família aqui em cima no sótano e nós vamos guardar eles, trazer comida uma vez por dia e esconder lá em cima. E nós ficamos 2 dias lá. Pero só você Porque um dia uma enfermeira subiu para estender a roupa dela para secar e ela percebeu nós. Ela viu. Ela sabia que esse médico meu mano é judeu. E com a irmã e a senhora, que eles são judeus que são lá escondidos. Quando nós contamos isso a amigo do meu irmão, o médico, ele falou, agora está muito perigoso porque essa moça não é de confiança. Então vocês têm que sair procurar outro esconderijo. Aí nós contactamos por intermédio desse médico com nossa empregada e ela veio e conversou com nós e falou que ela vai pensar como fazer e vai amanhã de manhã dar uma resposta. Vamos continuar com a dona Vasa, então. a história Isso ele teve que terminar porque era com eles. Ah, Depois você vai falar. aquela era católica e tudo? Ela é Sim. católica, Peraí, romana. Fala de novo, como era a sua empregada? Né? Fala, nossa empregada, fala, nossa empregada. Nossa empregada era católica romana. Ela, antes de fazer esse esconderijo para nós, fui falar com o padre dela, onde ela sempre ia na igreja, na reza. Então, o padre falou, olha, para salvar vidas, porque ela falou, eu também jogo com minha vida. Se pega neles, me fuzilam também. Mas o padre aconselhou ela assim, se para salvar vidas, vale tudo. Você pode se arriscar. Então ela se arriscou. Nós fizemos sozinhos lá um esconderijo no sótano. No porão. No porão. Porque na Polônia, em geral na Europa, não tinha calefação como agora. Isso era antigamente. E geladeira. Nem geladeiras, lógico. Então, nesse porão, a gente aprontava para inverno lenha. Aí combinei fazer uma estrutura e trazer lenha de 2, 3 metros e um pouco de lenha cortada de meio metro. Nós fizemos um quadrado de madeira e cobrimos todo com essa linha de 3 metros. E uma pequena entrada, só para um corpo de pessoa passar, fizemos aberta e colocamos essa linha de metro, de meio metro, para poder entrar. E nós entrávamos lá para dormir e colocávamos de dentro essa linha quando a senhora entra em um barracão, em um quartinho, onde se guarda, não se guarda lenha, e a senhora vê que só lenha, que não aparece gente, nem aparece esconderijo, só um quarto de lenha. E é hora após. E atrás nós estivemos
uns 13 meses, verão e inverno, escondidos lá dentro. 3. Eu, meu irmão médico e minha senhora. Pero deixa- E Falando. não saíam? Não saíam nunca? Não. Uma vez por mês só, para se pouco lavar. Mas a gente não tinha nenhum piolo, nada disso. Eu perguntei, como ele é o médico, como que é que não tem piolo? Porque no gueto, quando estivemos morando no gueto, estava infectado de piolos. A gente tirava com as unhas de corpo milhares de piolos. E aqui não tem nenhum piolo. Ele disse, porque piolo não nasce de ar, ele nasce de um ovinho. Mas como nós mudamos a roupa, fizemos banho antes de sair, entrar no sótano, Não. então eles não criam mais piolos. E agora te Agora- vou Espera um contar. pouquinho, que ótimo. Agora eu. Muito bem. Estamos bem empregadas no esconderijo, atrás da lei. Já estamos inscritos, porque eu não fui junto com eles. Então Eles você- foram. Primeiro fui meu marido com o irmão. E eu não sabia onde eles estavam. E depois meus pais começaram, os pais de meu marido, vai embora, vá ver lá a empregada, a ver se ela vai esconder em algum lugar. Então, uma noite eu saí, me pintei os cabelos de loira, porque as polonesas estavam loiras. Tinha 18 anos nesse tempo. E tirei a estrela. Insígnia, A estrela que estava à frente e atrás, e eu fui até lá, pero ela me tinha lá na casa do irmão dela, no mesmo prédio, uma semana, e não me falou de onde eles estão, tinha medo, porque ela falou que a mulher é mais histérica, mais fala, eu tenho medo. Pero enfim, eles sabiam que eu estou lá, e meu marido começou a pedir a ela, e ela deixou-me, uma noite ela me levou junto com eles. E lá ficamos 13 meses. E às vezes, uma vez por semana, ela deixava para nós subir em cima, para se lavar um pouco e um pouco ar para ter. Subir em cima como? No apartamento, ela morava no apartamento, esse sótano era no apartamento onde era consultório de meu cunhado. E ela morava lá nesse apartamento. No terceiro? E num quarto, porque não podia mais que um quarto uma pessoa ter. E outros moravam lituanos e assim, muita gente Gestapo, diferente, alemães. Gestapo. E uma noite, quando nós subimos, ela fez sapato especialmente para nós de panho, para não escutar que nós estávamos andando. Quando entramos na cozinha, estava lituano, esse que matava os judeus no Panar, lá no Vi, ele estava lá. E ela falou, olha, chegaram meus parentes de interior, vou levar eles um pouco para meu quarto. Que a gente estava com... Isso, uma sorte, ele não se deu conta. Nós escutávamos pela outra porta onde eles estavam morando, que eles falavam, hoje fomos favos, sabe que cortamos dedos com os anéis, porque nos saíam os dedos, os anéis, nos saíam de dedo, nós cortamos os dedos juntos. Olha que Deus eu trouxe. Isso tudo assim ficamos 13 meses. E no armário quantas E um dia estávamos lá em cima e chegou, ela trabalhou como cozinheira em uma de alemão. E nós estávamos lá os três e de repente bate o chefe dela, alemão, que queria entrar, queria visitar ela. Ela escondeu a mim e meu marido e no armário desses pequenos de solteiro. Ficamos lá 4 horas. E meu cunhado, ela pôs na cama. E fez a cama como em cima, estava feita a cama com esse acolchado, sabe, grosso, para não ver. Ficamos assim 4 horas. E ele não, enfim, para sairmos, sabe, uno tem medo, que quer respirar, que quer, nada podia. Ficamos 4 horas assim, até que ele saiu. Depois, quando chegaram os russos, ela falou, ficam ainda, não saiam para fora, porque os russos que chegaram não são esses que eram antes, porque eles perguntavam, como você se salvou? Se você era judeia e mataram todos os judeus, eles sempre perguntavam isso depois. Pois é que você era espião alemão. Então, falaram, fica ainda mais uma semana, vamos ver como vai ser
E isso era que saímos depois fora. Deixa eu arrumar mais um pouquinho a luz. Conta da bola. Demais. Ah, isso é bom. Cola da bola, isso é quando estávamos ainda no porão. E cada porão tinha uma janelinha pequena que dava para fora para entrar um pouco luz. Para conservar a comida também guardava nesse porão em verão porque ficava frio. E sempre as crianças brincavam lá com bola. E um dia caiu em cima nós estávamos escondidos em cima da cadeira. Não pode falar junto. E de repente caiu a bola dentro e nós depressa escondemos atrás assim, encolhidos os três. E o menino falou, eu vou entrar. Outro falou, não entra porque tem ratos lá. A Stasia, ela se chamava, a empregada, falou que tem muitos ratos lá. E digo, eu vou atirar, buscar. Ele entrou e não viu nada. Ele só viu a bola, correu e saiu. E essa era a nossa salvação, porque se ele vê, estamos já agora fritos. A senhora não fazia agora essa... Agora não fazia esse filme. Então, sobre milagres. Milagres, esse milagre era, depois era milagre dessa, uma vez... Vamos escolher cada um, conta uma história. Tá. A senhora conta uma, tem uma de milagre para ele? Sim, tem. Então conta a sua e depois... Então, minha já colei de bola. Agora tinha outra que caiu a bomba e ela não estourou. Isso era uma bomba, se ela estoura, ela queima todo o edifício e nós junto adentro, porque não podíamos sair nunca de adentro, para ninguém saber de vizinhos que estamos lá. A irmã dela não sabia que nós estávamos lá, só ela. E a mãe também morava lá. Ela empregada, só ela sabia que estava. Ela chegava de dia e de noite, trazia comida, tirava as necessidades e todo dia ela vinha nos visitar. Também ela fez esses sapatos para não escutar que ela anda e ela nos salvou, que nunca vamos esquecer. E não queria, quando nos salvamos, queríamos levar ela junto com nós para fugir para aqui, para a Europa. Ela não queria. Ela disse, eu estou daqui, eu vou ficar aqui, eu não preciso nada. Para mim já... Que nacionalidade? Polonesa. E o que a senhora... Por que a senhora acha que algumas pessoas agem assim? Não sei, eu achei sempre... Não, repete a palavra que ela é sua empregada, porque a minha pergunta... A minha empregada, eu acho que ela nos salvou, mas porque ela gostava muito de meu cunhado, desse médico. Ela era senhorita já assim, de certa idade. E eu acho que ela amava ele. Por isso ela salvou nós. Essa sempre era a minha opinião. Porque não está fácil para polonês salvar judeu. Não era fácil, porque eles também são muito antissemitas. Tá? Como os lituanos também. Fala. Agora você. Sobre quê? Sobre água. Milagre da água. Você não acredita na compaixão? Peraí, não, mas é não, o amor. Dela não. Ah. Dela não acredita em compaixão, porque ela não queria a mim também. Porque ele queria só ele salvar. Ah. Pero graças a Deus, pero ela merece todo. Não, ela já não está mais. Já tem que ser 100 anos agora. Mais que 100 anos. Mas isso é uma tremenda sorte, né? Conta uma... Deixa eu mudar aqui. Então. Que? Conta aquela coisa do fogo e do poço. Milagres, mais milagres. Aqui vai ter uma sessão milagres. Sim. No. Los alemães. Aqui. O senhor considera que era... Aqui, ele, então. Passa. Viaja. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos anos são Agora casados? sim. Sabe quantos anos são? Sabe quantos anos estamos casados? 54. E somos felizes até hoje, se Deus quer, para muitos anos. Um bocadinho. Agora, outro milagre aconteceu na saída dos alemães, quando os russos começaram a atacar a cidade. Os alemães queriam destruir todo da cidade para não servir para russos. Então começaram a jogar bombas incendiárias. Eles, suponemos, bombardearam
a estação de água, a usina de luz, para os russos, quando entrarem, para encontrar terra queimada. Como eles queimavam também fora o trigo e todo, para os russos não aproveitar. Então, começaram a jogar bombas e a cidade ficar em chamas. Ficou em chamas, toda a cidade. Não sei se aqui não existe isso, mas antigamente não tinha água encanada. Então, cada prédio tinha um poço artificial, não? Artesiano, isso, poço artesiano. Mas esse poço não dava mais água, fecharam nele e instalaram água encanada, porque já começou o progresso. E o prédio já tinha água encanada. E esse poço foi abandonado e fechado com madeira em cima, com pedras, e ninguém nem pensava. Acontece que quando eles começavam, haviam jogar essas bombas incendiárias, algumas caíram em cima de nosso prédio e não tinha água para apagar o fogo. Então ela desceu e disse: vocês colocam roupa boa, faz a barba, e se o fogo vai baixar mais baixo, vocês vão sair, tiram as insígnias de David, como se chama? A estrela de David, e vão como arianos na rua. Assim, pelo menos, vocês não ficam queimados vivos. Então, eu falei para ela, para ver se está no poço água. Não custa nada experimentar. Então, ela com mais alguns vizinhos lá, abriram o poço e jogaram nesse balde, não? E acontece que encontraram água. Começaram por acaso. bombar. E começaram a bombear essa água e apagaram o fogo. Essa era a nossa sorte, e nós não precisávamos sair de esconderijo. Porque se saímos de esconderijo, a polícia pega a gente e fuzila na rua mesmo, nem leva a nenhum lugar. Porque os judeus não tinham direito para nada. Era assim, cada um podia fazer o que quer. Podia fuzilar na rua, ninguém prestava atenção. Eu queria contar isso. Um dia, você escuta que eu falo assim? Um dia, ainda antes, quando nós andávamos, não podíamos andar na calçada, você sabe, só na rua. Porque como judeu como gado, só no asfalto, das calçadas com essa. E chegaram meninos em frente de mim. Vocês tinham que usar a estrela de David de frente e de atrás. E chegaram meninos que eram de colégio, poloneses. E um veio perto de mim e me cuspiu toda a cara. E não podia falar nenhuma palavra. Não podia falar nenhuma palavra, nem falar nada. Ele é um como ódio. se nada. Assim era a nossa situação. É um ódio contra judeus. E como é que E agora eu vejo como é que o seu que é o seu íntimo, ficava firme? Não ficava firme. Eu te falo, eles fizeram, às vezes perguntam por que judeus não fizeram revolta. Porque em Varsóvia fizeram, mas em outros lugares, por que não? Porque eles deixavam judeus nesse estado que eles já não queriam nada. Já esperavam a morte, sabe, não queria nada, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha nada, não tinha palavra, era como animal. Então eles perderam, não tinha vontade de viver. Nada. Então, gente que pergunta por que vocês não fizeram reagiram. Nada? Por que não reagiram? Com quê? Com quê? Mas no fim do gueto, tinha uma organização sionista que se organizou com outros partidos, até com o Partido Comunista se juntaram, compravam armas, às vezes armas velhas que não tinham balas, e cada bala comprava a preço de ouro,
E tinha, algum levante tinha, no gueto de Vilno. E muitos foram como E partisanos outros fugiram nas nas selvas, florestas. nas florestas. E E se ficaram salvaram partisanos. também, muitos tinham. Muitos. Nós temos aqui um amigo alguns amigos que eram partisãos com nós. Uma partisã muito interessante quando ele conta que eles passaram nessas florestas. Nas florestas. Eles mataram muito alemães. Eles Esse no fim já era. colocavam dinamite nos trens de soldados alemães. E por que vocês falam com sotaque espanhol? Por causa que nós moramos 10 anos no Uruguai. Conta agora a história com o japonês, o seu Essa conta você. a vida para o japonês. Essa manhã nós vamos falar. Já vai treinando hoje. Começa. Não, o negócio é o seguinte. Esse já era depois que saímos, Isso. já estávamos Espera um no... pouquinho, isso. Mas a coisa do japonês, Rita, não Como tem é? nada a ver com a vida deles. Ah, não? São duas histórias diferentes. Por quê? Não foi por Não. causa do japonês que veio pra Não, esse não tem nada a Como que ver. vocês vieram para cá então? Fala a história de... Porque todo mundo queria sair só da Europa. Não queria mais ficar na Europa pensando que essa Que guerra vai outra estourar vez estava- ainda. Queria sair só Vocês para... estavam onde? No Nós gueto? estávamos no gueto. Depois saímos Depois de estavam lá... escondidos. Escondidos. Faz um resumo agora, vamos ver. Nós estávamos no gueto, depois estávamos 13 meses escondidos no Sótano. porão. Depois fomos para, quando ficamos livres, fomos para Polônia, quer Mas dizer, por porque não quê? era Lituânia. Só Por quê? para sair de... Não, fugimos. Esse é outro. É outra coisa. Fugimos da Rússia. De Rússia não queria estar com os russos mais. Fomos para a Polônia. Estávamos em 4 cidades. De lá fomos para a Áustria. De Áustria fomos para Tchecoslováquia. de Tchecoslováquia para a Romênia. Em Romênia estávamos 4 num meses kibbutz. em um kibbutz fizeram lá. Sabe o que é Já kibbutz? chegava dinheiro já dos Estados Unidos, Para da ajudar. organização De judias, kibbutz. para ajudar-nos. De kibbutz fomos para a Itália, não, para Graz, para a Áustria. Áustria. De Áustria para a Itália. E na Itália ficamos 2 anos e meio. Viajando Todo de trem, de trem, de carga, com de pendurados, porque estava mochila. fechado. Estávamos mais Com jovens. mochilas. Sabe? Um pouco mais jovens. Pendurados no trem, Ficamos assim. em Itália, e de Itália fomos para... Em Itália ficamos mais 2 que um anos ano. e meio. 2 anos. anos e meio. Um ano em Milano e um ano em Veneza. E depois fomos para Uruguai, que tinha um Porque primo. aqui não deixavam entrar. E ele tinha um primo. Médico. Médico que estava em no Uruguai. Ele mandou papelada e nos Momento. E aqui não deixaram Nós entrar? queríamos vir para Brasil, mas foi recusado visto de entrada para Brasil, porque Brasil estava com eixo naquele tempo. Então, os judeus que queriam Estado vir, novo aqui. os judeus que queriam vir para o Brasil, porque tinha aqui irmãos ou alguns... Porque muitos vieram, me acha. Muitos vieram como iam para Roma, para Vaticano, e se convertiam para cristãos. Então mudavam o nome. Em vez de Jacob Stern, se chamava José, um nome sandolesco, um nome Rumeno, ou esloveno. E com esse papel de Vaticano, eles conseguiam vistos para o Brasil. Nós não conseguimos esse visto porque nós tínhamos um primo, um médico em Uruguai, que era representante de Lilas, Eu me lembro. de Que não ajudou nada. de para remédios, mexicanos. remédios. Não dá nada, só mandou papel. Ele era representante de Lilas de Remédios. E fomos para o Uruguai. Moramos Ficamos lá 10 anos. no Uruguai. Depois meu irmão veio para o Brasil, que já podia vir no Brasil. Então, se ele nos, como eu era peleiro,
e não tinha trabalho lá? Era o quê? Ah, Peleteiro. Peleteiro, como se diz peleiro. peleteiro? peleteiro. 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 Então passamos para... Ele morava aqui e nós Não sei passamos, cruzamos de carro. Davi, eu vi com a Anitta. A Anitta tinha 3 anos. Mas com carro Ela nasceu chegamos no Uruguai, aqui. você sabe? Ela é uruguaia. É uruguaia. Meu filho é brasileiro. Então o irmão que morava aqui, nos trouxe para cá. Ela nasceu Está no muito Uruguai. bem aqui. Que coisa, não, essa... E como... Peraí que eu balancei. Como vocês sobreviviam nessas viagens? Trabalhavam? Como ganhavam? Como Não, conseguiam? suponemos na Romênia, estava todo Que kibbutz. pago, em kibbutz estava Por joint. todo pago pelo joint, pelo UNRWA. UNRWA era Organizações organização israelitas. não, Não, internacionais. internacional, UNRWA, como agora ONU. Não, e pouco Antigamente depois, se em chamava Itália, UNRWA. em Milano, eu tinha restaurante. Ah, lá se Na restaurante, rua, onde todos os judeus se se juntaram. concentrava Encontraram de todo o tempo, de toda a Polônia, de Romênia, lá eu tinha um no restaurante. restaurante. E depois? E depois E eu chegamos trabalhava aqui, de peleteiro. e depois chegamos no Uruguai, ele trabalhou também com De peleteiro. Hasta chegamos aqui e entramos na confecção. Porque aqui, como não existe inverno e não tem frio, como era cortador de peles, eu me acostumei muito fácil para cortar tecido, que é muito mais fácil que peles. Porque peles tem que saber cortar, é muito difícil. É como se diz, muitos anos demora até que a gente especializa-se em cortar peles. Porque suponemos de uma pele desse tamanho de 50 centímetros, a gente corta ela e depois costura e ela tem tamanho, comprimento de um casaco de pele. Então isso é mais... Visou? É, bison. Bison com safar. Eu fiz. E amanhã, por que ele vai... Fala um pouquinho então sobre amanhã. Fala assim, amanhã, bem. Ah, por que ele foi convidado? Por que o senhor... Deixa eu arrumar aí. Por que o senhor foi convidado para esse evento amanhã? O que vai acontecer lá? porque Fala assim, amanhã... Amanhã vai ser. Porque Amanhã, né? Isso. amanhã vai ter uma homenagem para a senhora de cônsul, de vice-cônsul de Japão, que ele já morreu, mas ela vive e ela vem aqui para pôr lançar um livro de vida deles, que ele ajudou a salvar 6.000 judeus Em Lituânia. em Lituânia, quando era vice-cônsul de Japão. Como que foi esse processo? O senhor testemunhou? Eu estava dentro, trabalhei dentro da polícia secreta russa como dolmetcher. Intérprete. Não, intérprete. Dolmetcher. Não intérprete, momento. Palavra portuguesa. Esse que traduz, Tradutor. tradutor. Então repete, o senhor trabalha. O que o senhor tem a ver com esse cônsul russo? Conta de novo. Aconteceu que eu trabalhei em peles e fui na organização de peleiros, de peleteiros. De A senhora peleiros. era da organização de peleteiros. Certo, porque na Rússia todo está sindicalizado. Então eu pertencia a esse sindicato de peleiros. E na assembleia, uma assembleia de peleteiros, por acaso veio alguns funcionários da polícia russa perguntar
eles subiram em cima e perguntaram se tem alguém entre o público que saiba russo, polonês, alemão e um pouco de lituano. Então, que se levanta. Eu me levantei e era o único. Então, eles falaram que querem conversar comigo. Querem conversar comigo. Me deram uma intimação para se apresentar na polícia secreta. Me apresentei lá. Falaram comigo que sobre negócios, sobre vistos japoneses para os refugiados poloneses que querem viajar para fora de perigo de guerra, quer dizer, para a Ásia. Lá tem países que não pertencem a esse, que não entram em guerra, que são neutros para viajar para lá. E eles precisavam gente que pode escrever e pode falar esses idiomas, porque não cada um falava polonês, um falava russo, um falava em alemão. Então, eles pegaram para eu preencher as... Vistos. Não vistos. Permisso, como se diz? Não permisso. Permissões. Não. Autorização. Autorização, porque com... Então repete, por favor. Eles me chamaram para... Porque na Rússia, não sei se alguém sabe aqui, tem uma lei que não qualquer um podia viajar de uma cidade para outra sem uma autorização da polícia secreta. Então, para viajar com esse visto japonês para fora da Rússia, precisava ter um permisso de autorizar, essa autorização da polícia. E como eles me pegaram para trabalhar, eu pegava esses passaportes e preenchia as autorizações para eles poder comprar passagem para pegar esse trem que se chamava Transsiberiano, que demorava um mês a viagem, que ele unia o Atlântico com o Pacífico. E eu preenchia essa papelada toda. Com as perguntas. E que perguntas? Você não perguntava nada? Ah, sim. O chefe meu, o coronel, falou como antes de preencher, tem que perguntar se ele não era militar, se não era da polícia, se não era um chefe de alguma organização. Se fosse esses casos, eu tinha que mandar essa pessoa no gabinete desse coronel para ele dar esse permisso de viagem. E se fosse simples, gente simples, só queriam viajar, se salvar, então eu preenchia essas autorizações, sim. E ele assinava, o coronel assinava, e eles podiam ir na estação e comprar simples a passagem. Senão não vendiam a passagem. Sem essa autorização não vendiam passagem. E o papel do cônsul qual foi? Cônsul? O papel de cônsul era puro humanitário. Ele quis salvar gente, vidas. Não interessa, ele quis salvar vidas. E o que ele... A senhora quer continuar? Sem nenhum interesse. Eu não sei, eu não me interesso nisso. Ele não tinha interesse em ganhar dinheiro como outros. Mas a lei Comprar. não permitia que o judeu Não. fugisse? Não. Então explica isso para mim. Pela lei não podia. Ele fazia uma coisa que era proibida.
era proibida Dar vistos. pelo governo Japonês. japonês. Mas ele é contra a vontade deles, ele sozinho dava vistos para máximo que ele podia. Conta quantas horas você trabalha. E a gente sabia que esse pacto que eles fizeram entre si, quer dizer, von Ribbentrop com Molotov fizeram um pacto de não agressão, da amistade, que isso não vai durar muito, porque cada um deles se preparava para cair em cima de outro. Então, isso era um período muito curto, muito curto. Então, como por acaso esse coronel era judeu e era de Moscou, ele era da alta sociedade russa, porque a filha dele estudou junto com a filha de Stalin, que era ditador da Rússia, no mesmo instituto. E esse coronel era o quê? Era o chefe do... Chefe de NKVD. Era um dos chefes. Um dos chefes. E ele me falou, olha, eu sei que você é judeu e você não sabe, mas eu também sou judeu. Você vê para dar o máximo que você pode de si, para salvar o máximo de judeus, porque esse negócio acaba de uma hora para outra. Assim ele já sabia de Moscou, porque ele viajava toda hora, toda vez, era família. Então, se você faz o máximo que você pode, tem um... deixa eu te contar. Deixa eu me contar isso. É. Então, ele trabalhava dia e noite, chegava até meia-noite. E era justo... Sim, perdi o horário de... Tá. E deixa como é isso. E nesse tempo não podia casar com religioso. Os russos na Rússia não podia, só civil. Então nós casamos em civil e nós queríamos casar e era casamento, mas não queria religioso. Agora sim. Começa de novo. Não. E nesse tempo na Rússia não podia casar e religioso, só civil. E os pais, como estavam, só queriam que nós casávamos também religioso. Então, combinamos um dia, era 2 de fevereiro, não, era mais, data não lembro. E então, para 8 horas, Rabino tinha que vir em casa para fazer casamento e ele tinha que estar. Como ele trabalhava lá para assinar esses compromissos de viagem, autorizações, ele... Era 8, e 9, e 10, e 11, e todos preparados. Não, eu vou explicar antes. Na Rússia não existe casamento religioso. Está lá. Você vai Começa de novo. no cartório. Começa de novo falando pra ela. Para ela. Eu vou falar. Olha pra mim. Sim, mano. Sai daqui que você só olha pra mim. Senta aqui. Você com esse batom lindo. Na Rússia, antigamente, agora não sei, antigamente não estava permitido um casamento religioso. Só civil. Você ia para cartório, você se inscrevia nomes com 2 testemunhas e estava casado assim. Mas os pais nossos queriam um casamento religioso. Aí a gente pegou um rabino, era um negócio clandestino, porque era proibido. E combinamos para ele vir 8 ou 9 horas, se convidou alguns familiares
Irreal. E foi combinado assim. Agora ela continua. Esperávamos 8, 9, 10, 11, até meia-noite, que o noivo não apareceu. 1 hora de madrugada ele apareceu porque estava ocupado fazendo os permissos para a viagem, autorizações, e não podia ficar. Olha, vamos falar permisso, viu? Não fala, eu quero permisso. Pode falar permisso. Enfim, ele chegou, era 1 hora de madrugada. Naquele pedacinho. E fala autorização. Não precisa ser. Ó, autorização. Vocês vão gostar. Não me tira isso. Esse não filme, eu não vejo. Dá os óculos agora, precisa. Tá. Então vamos começar aquele segundo pedaço. Ele contou que então só tinha convidado alguns amigos. Tá. 9, 10. Esperávamos horas, até 1 de madrugada, e ele não podia. Veio a 1 de madrugada, cansado, morto de fome, porque não dava comida lá, e porque estava ocupado com autorizações para a viagem que ele fazia para para a gente que chegava de Polônia para viajar para fim de hasta Japão, hasta China. Então, enfim, casamento se consumiu, como se diz. E agora então, qual era o papel desse cônsul? Fala um pouco do quem que dava. O cônsul que dava os vistos, mas o permisso para subir do trem tinha que ser de KGB. Só eles podiam, com a autorização de polícia secreta. E como ele trabalhava meu marido trabalhava com isso, ele só dava autorização para subir no trem. E o cônsul? Fala um pouco. Cônsul, nós não conhecíamos cônsul lá. Ah, Não, porque ele estava em Kaunas, é outra cidade, e nós estamos de Vilna. Vocês davam autorização e depois... Não, primeiro ele dava... Vocês já vinham carimbado e meu pai preenchia. Ah, então ótimo. Então agora vamos ao filho. E estudar. Não, cadê o jornal que você tava, o Estadão? Vamos fazer de novo? De novo? Vamos fazer de novo? Muito feio japonês. É. Ficou muito Que é muito japonês. Nós somos nomes aí. É muito japonês e muito judeu, né? É esse que tá lá em cima. Empresta aqui. Sim, sim. Aqui abaixo, aqui. Ele chama... Sugiara. Aqui está, aqui. Calma, mãe, calma. Essa Ele é- chama Shiuni Shugiara. Então, vamos para ficar mais... Voltar da onde você quer voltar? Você também errou, falou japonês em judeu, é melhor falar de novo isso. O quê? É. Nós vamos voltar onde? Vamos voltar No japonês. Vamos voltar do começo, se você tem paciência. Deixa eu ajeitar melhor aqui, tá vendo isso? Do Sugiara ou dele contar do judeu, dos meus pais? Das histórias dos seus pais, era legal falar. Qual que tá melhor, assim, né? Ela parece aquele oculista, assim ou assim? Assim ou assim? Você não quer tirar o óculos? Assim? Não. Tá bom. Deixa eu ver sem óculos. Assim óculos você fica mais bonitinho. Fica melhor, viu? Não tem o... Tira o óculos. Reflexo. Daí ninguém vai me reconhecer. Minhas fãs. Escuta, Assim história, né? fala, Tá bom. o que você acha? É bom falar que ele é diretor do Talmud Torá ou não precisa? Claro. Eu acho importante. Eu não sou diretor, sou Fala secretário. Então, Secretário geral. então fala. Secretário Primeiro geral. fala assim. É isso que eu quis Bom, dizer. começa, vai, do começo, vai. Engajado, né? Isso. Então, você é um judeu engajado, né? É isso que eu quis dizer. Você está fazendo Tá. coisas judaicas, né? Sim. O que você faz? Atualmente eu sou secretário do Talmud Torá. Então, doutorado... Talmud Torá é uma instituição que tem uma sinagoga, uma escola, é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha a favor da coletividade judaica. E como é que essas histórias do seu pai, assim, te tocam? Me tocam pela importância de eles serem a história viva.
A partir do momento que existem hoje em dia pessoas e grupos neonazistas, né, que dizem que tudo isso é invenção dos judeus, que nada disso aconteceu, é tudo invenção nossa, eu acho que é importante as pessoas manterem a história viva, porque isso vai impedir que no futuro aconteça novamente os fatos que aconteceram nessa época, né? E essa experiência que eles vão amanhã, da celebração com o cônsul japonês, você estava falando sobre a diferença do... Então, a diferença básica que eu acho entre o que ocorreu com Schindler... O que aconteceu com esse cônsul? O que aconteceu? Como é que... O cônsul, ele carimbava os passaportes. Meu pai preenchia os dados das pessoas que procuravam o visto para poder sair, porque tinham que sair pela União Soviética. A União Soviética só dava vistos, só dava permisso para as pessoas cruzarem o território delas, quem já tinha um visto de outro país para imigração. Então esse foi o grande valor do cônsul Sugiura, porque ele carimbava os passaportes e isso permitia que os judeus cruzassem a Rússia para fugir para outros países. E esse cônsul Sugiura estava onde? Ele estava em Kaunas, parece, numa cidade próxima a Vilna. Nossa, é capital da Letônia. E ele estava agindo contra... Ele estava agindo contra os interesses da chancelaria japonesa, porque ele tinha recomendação para não conceder os vistos, as autorizações. E ele carimbava seguindo a consciência dele, que ele sabia que com isso ele estaria salvando muitas pessoas, muitas vidas, quer dizer. Aí está o grande valor dele, né? Que é diferente do Schindler. A diferença é o que difere ele do Schindler, porque o Schindler usou os judeus para trabalhar de forma mão de obra escrava, né, nas fábricas dele, salvou com isso também muitos judeus, ele teve seu grande valor também, mas teve benefícios também em troca dessa mão de obra barata que ele ajudou a salvar. Em contrapartida, o cônsul Sugiura não, ele não ganhou nada, inclusive foi, acho que, exonerado do cargo na chancelaria japonesa, mas seguiu por ordem do coração e das emoções, quer dizer, o interesse dele realmente era salvar as vidas humanas. Você tem notícia desses movimentos neonazistas aqui no Brasil? Você acompanha mais ou menos? Não? Exatamente não, porque não se fala muito, né? Mas o que a gente escuta é que tem movimentos mais na região sul, né? Movimentos de infiltração, inclusive especula-se, né, que eles estavam até metidos no atentado que teve agora na Argentina, né? A especulação é que eram grupos com bases, inclusive, em território brasileiro, né? Mas, pelo que se ouve, o neonazismo está crescendo não só aqui, mas isso é um movimento que está crescendo mundialmente. O antissemitismo como um todo está tomando um novo impulso mundialmente, né? Você acha que é também porque Esse tipo de movimento, eles são sempre covardes. Ele nunca vai chegar na cara de um negro ou de um judeu e falar: eu não gosto de você por isso, por isso e por isso. Não só eles, como a TFP e os nazistas ou neonazistas. Uma coisa é sabida: o judeu é sempre visto de uma forma diferente. Aonde quer que ele esteja, ele é visto diferente. E não tem, acho que, um judeu ou um negro que não possa dizer: ó, já não senti na pele o que é ser judeu ou o que é ser negro. Porque o que eles dizem agora, como tem uma categoria que, embora esteja embora esteja aparecendo, não existe uma defesa pública, quer dizer, a não ser a Marta Suplicy. Então eles falam abertamente contra os homossexuais. E aí eles falam bem abertamente que devem ser banidos de todos os empregos, devem ser afastados, todo homossexual deve ser eliminado de onde esteja. E os carecas falam abertamente que saem de noite para dar surra. Claro que algumas surras acabam virando morte, porque se bate, acaba matando. E dá a impressão que o único que eles podem falar, eles falam só do homossexual. Você acha que a situação é perigosa, vamos dizer, pode de uma hora para outra virar contra judeu também? Eu acho que sempre essas pessoas, elas gostam de ir contra as minorias.
Todas as minorias são mal vistas. Saiu agora teve uma reportagem esses tempos agora na CSN que mostrou os neonazistas americanos. White Powers, é. Eles são contra judeus, negros, eles querem que voltem para a África, eles querem os americanos como a Ku Klux Klan. Estados Unidos branco, totalmente branco, sem judeus e sem outras raças. Sem hispânicos, sem nada. Quer dizer, eles vão contra todo tipo de minoria. O judeu é uma minoria, mas é uma minoria que se sobressai. Por quê? Porque é um povo trabalhador, um povo que em todos, quer na política, quer na cultura, quer na ciência, é um povo que sempre tem um representante que se sobressai. E isso chama muito atenção e as pessoas são contra isso. Eles gostam de sempre ser os dominadores, não gostam de ser os dominados. Mas eu acho que eu não vejo isso como um perigo, como você pergunta, porque hoje eu acredito que o judeu não é o judeu que foi no judeu da Segunda Guerra. E acho que a hora que se voltarem contra os judeus, o judeu vai saber responder à altura. Assim como sabe responder hoje à altura graças ao Estado de Israel, né? É essa a entrevista. Mas ela perguntou do homossexual. Você quer falar? Por que não vai lá? Agora já me facilita até. Se fica no mesmo. Aqui eu preciso. Era da NET ou era de... Da NET, da Era NET. da NET, isso. Pronto. Fala desse programa um pouco, então. Ó, esse programa, o que eu percebi é que as pessoas eram engajadas assim por não ter o que fazer. Não porque eventualmente eles não gostavam realmente de negros, não porque eventualmente eles não gostavam realmente dos judeus. Eles eram engajados porque, eu não tenho o que fazer, então eu vou entrar eu vou nessa onda. Deu para perceber que eram pessoas de um poder cultural baixo. Eram manipulados, como se diz, pela mídia, né? Para aparecer. É aquela história de eu estando em massa, eu falo mais alto do que se eu estiver sozinho. É o que acontece aqui no ABC, que eles batem nas pessoas depois dos bailes. Por quê? Porque eles estão em grupo, mas sozinho nada disso acontece, né? Isso mesmo. Falou e disse. É isso mesmo. Por isso que eu preciso do material do Serginho Grossman, ele dizendo que a sua matéria não importa, é bacana, e tudo. Isso. Porque quem ele quem era no Grossman? De bem que não precisava ser provado. Ah? Ele pode ir já? Agora, Ana Micaela, como é que você se sente ouvindo essas histórias aí dos seus pais? Na verdade, eu já nasci ouvindo essas histórias, né? Então, saber que eu vim dessas origens, né, dá um caráter muito especial para a minha vida. Porque eu já nasci sabendo das diferenças. Isso fez com que eu desenvolvesse em mim um grande sentido de igualdade, de fraternidade, de humanismo. E como é que a gente podia... Acho que você respondeu já tudo, o que seria ser judia e tudo isso já está respondido, né? Ou você diria alguma coisa sobre ser judia? É isso, não? Bem, teria alguma coisa sobre ser judia? Para você, como foi? Acho que já é isso, né? Eu acho que através de você ser considerada diferente, você acaba desenvolvendo um sentido de igualdade. E daí você acaba naturalmente sendo contra qualquer desigualdade. E começa a perceber que, na verdade, todos são seres humanos. O que falta é esses seres humanos se conscientizarem desse fato e poderem, assim, sentirem que cada grupo social faz parte de um grande holograma, onde todos são importantes, todos têm sua função. E como fazer as pessoas, qual o caminho para que se amplie esse sentimento de igualdade? Que embora diferentes, né? Olha, o título do negócio é O Outro e Eu. Se você puder falar um pouco em cima do quem é o outro, quem sou eu e como fazer com que o outro e eu não se odeiem. Eu acho que o ódio aparece na medida em que eu vejo o outro como inimigo. Se eu começo a me desenvolver, o desenvolvimento que eu digo é no sentido humano mesmo. Se eu me desenvolvo como pessoa, me conheço mais, fico mais consciente do sentido da minha vida,
aos poucos eu vou aceitando o outro e vou percebendo que o outro é igual a mim. E nessa consciência eu vou poder criar um mundo melhor. Mas isso tem que partir pessoalmente. Cada um, hoje em dia, cada um tem que se trabalhar pessoalmente, individualmente, no sentido de aumentar a sua consciência. E na medida que vai aumentando a sua consciência, vai percebendo que os grupos são importantes no sentido de ajuda mútua. Que um grupo se ajuda. O ódio gera ódio. Fala mais de grupo. Você trabalha justamente com isso, né? Fala do objetivo do seu trabalho. É mais ou menos isso, né? Tchau, tchau. Através da interação dos grupos, você percebe que um grupo trabalha junto no sentido de crescer como pessoa, como indivíduo e como grupo também. Um podendo estar cooperando com o outro. E dessa cooperação mútua pode nascer vários grupos com essa mesma finalidade e a gente pode conseguir um mundo melhor. Eu acredito nisso. Fala do seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Então, eu trabalho com terapia corporal, com grupos de trabalhos corporais, que são corporais e também emocionais, espirituais, no sentido de achar uma conexão entre o corpo físico e o corpo energético também. Então, nessa interação, a pessoa começa a sentir que o seu mundo é muito mais amplo do que ela supõe. Ela não é apenas um corpo físico ou uma reação emocional daquele momento. Ela significa muito mais que isso. Eu acho que eu fui longe demais, Rita. Não, isso está muito na minha interessante. filosofia. Eu sou muito filosófica. Filosofa mais. Filosofa mais. Não, eu acho que eu não fui clara. Então vamos ser clara. Eu acho que eu não fui clara, Sabe não. o que eu pensei? Se pudesse, eu faria um pouquinho do pessoal em ação. Você está falando e eu mostro. Pode, não pode? Pode. No Rio Aberto? Eu acho bárbaro. Claro, faz até uma coisa, um pouco de respiração, um pouco de dança, um pouco de tudo. Eu gravo. Opa. Isso. Tá. Então pode filosofar de novo, Tá, espera, deixa eu pensar um pouquinho Tá. para não... quando você quiser. Então a pergunta é: o que quer ser judia? Você já estava dizendo prontinho. Você quer que eu repita isso ou não precisa? Repite aqui, olhando aqui para a câmera. Uhum. Eu disse que você é filha deles, né? Deixa eu entender. Sendo filha deles, né? Com essa frase por aí. Ah, eu falar sendo filha deles. Sendo filha deles, eu tive toda essa história. Ah, tá. Sim, tudo bem. Sim, na hebraica, sim. Sabe quantos anos ele tem? 82. Ela me contou. Que ele quer? Não sei, alguém... Que hoje? 6:30 na hebraica. Eu vou tratar de vir 6:30 de Globo. Tá vendo? Tá vendo que eu sou pioneira? 6:30, tá bom? Incrível como você captou ele. Eu sou pioneiríssima. Hoje ou amanhã? Amanhã não, hoje. Rubinstein, parece. Aqui ou... Na Globo. Acho que ele... Um momento, eu vou anotar. De lá. É hoje ou amanhã, pai? Amanhã. Amanhã. Deixa eu trazer. Viu? Eu achei ele antes de todo mundo. Quem está falando é de Estadão? Tá gravando tudo. Ah, a Vera que é desse jornal japonês? Não, porque também me telefonaram de Estadão. Sim, uma matéria grande para dar. Tá, muito bem, pode falar. Grace. Procurar a Grace ou William. William.
Tá, de globo, sim, da globo. Tá bom, tudo bem. Onde eu acho? 6:30, na hebraica. Pero em que lugar? Tá, eu que agradeço. Ah, não me esqueça de mandar esse jornal. Você me prometeu, sim? Tá bom, tá, muito obrigado, viu? Boa tarde. Que logo, agora logo. Quem que era, seu Jacó? Essa que veio fazer entrevista de jornal japonês. Eu não sei como ela se chama. Aqui é Grace ou William que é para procurar? Como ela se chama? E o que ele escreveu? Que também a Globo quer me entrevistar, que procurar às 6:30 antes de começar lá. Grace e A William. Grace ou William, ela vai estar lá, ela me vai orientar com essa japonesa, Suzuki Sujikara. Então, Ana, o que você está achando desse súbito movimento em torno dos seus pais? Eu estou achando muito interessante, porque é uma coisa que sempre ouvi desde criança, essas histórias, e sempre achei que isso daria um bom livro, mas eu nunca ia me animar a escrever esse livro, mas eu achava que isso deveria se tornar público de alguma maneira. Então o fato disso estar sendo levantado novamente, essa poeira toda, eu acho que é para chamar a atenção de todo mundo de que isso realmente aconteceu, né? E eu acho que o fato disso ter acontecido realmente, todo mundo poder ver que isso aconteceu, faz com que as pessoas possam tomar uma outra consciência em relação às realidades que estão acontecendo no momento. Realidades quais que podem ser comparadas? Como o renascimento agora desses movimentos neonazistas, né? E de todas as perseguições a qualquer minoria, né? Que é uma coisa que está acontecendo direto, né? Essa onda de violência, mesmo nos estádios de futebol, a gente vê essas brigas, etc. Então é uma coisa assim que está surgindo a todo vapor. Então acho que é um momento de poder estar parando um pouco para refletir sobre tudo isso. Eu acho que é incrível, de repente, ter aparecido essa história do cônsul japonês, uma história que nem eu sabia da minha família, eu fiquei sabendo agora, por causa da mulher dele que está vindo para cá. Eu nem sabia que essa história existiu. Eu assisti a Lista de Schindler e chorei copiosamente, porque eu achei muito emocionante esse filme, e não sabia que isso tinha acontecido na minha família, com esse cônsul que teve um ato muito mais generoso e humanitário do que o próprio Schindler. Qual seria a saída para pararem, para diminuir esses horrores desse tempo que nós estamos? A saída, eu acho que é a autoconsciência. A única saída é a autoconsciência. E a autoconsciência, ela não vem de graça. Ela vem a partir de um trabalho interno mesmo, da pessoa poder estar se olhando no espelho e vendo que ela faz parte de um todo. E que tudo o que acontece no mundo tem a ver com ela mesma. Então, se eu destruo a natureza, eu estou me destruindo também. Se eu destruo meu irmão, se eu mato um irmão, eu estou me matando também um pouco. Porque tudo faz parte, nós somos uma unidade. É isso que eu acho. No seu trabalho você realiza isso. Como que a pessoa pode buscar a concretização dessa vontade? Que a pessoa pode ter vontade de se autoconhecer. Quais as maneiras de se autoconhecer? Então, no meu trabalho pessoal, eu trabalho como terapeuta corporal, e eu não gosto de falar o nome terapeuta corporal porque parece que é um trabalho só de corpo, e na verdade é uma integração psicofísica, isso é uma integração do homem com o seu psiquismo e também com o seu lado espiritual, isso é, nós temos uma essência, todo ser humano tem uma essência. Então, a partir dessa conexão com a essência, que é isso que a gente busca no nosso trabalho, fazer com que a pessoa sinta que ela faz parte desse todo. Que ela não é nada mais do que a parte de um grande holograma. E que tudo que ela fizer vai ter uma repercussão a nível geral. Perfeito. Algo mais?
Só se quiser algo mais, que aí eu já boto umas imagens do seu trabalho e já tá bom. Do grupo, acho legal falar, né? O que é Como um que grupo? poderia ser? O que é um grupo? A humanidade. Ligando com... Vamos lá. Quando eu penso no outro e eu percebo que nós dois fazemos parte de um mesmo holograma. Então, uma pergunta que a gente deve se fazer é: o que é o ser humano? Na verdade, o ser humano é um ser em desenvolvimento. Ele deveria estar mais próximo de Deus do que do animal. Então, isso que ocorre é dos seres que ainda estão muito próximos do animal, do seu mundo animal. E eu acho que o desenvolvimento do ser humano é cada vez ele poder estar mais próximo de Deus. E isso significa estar mais próximo da sua própria essência, do seu próprio ser mais profundo. Isso é um trabalho que pode se fazer em grupo. No momento em que a gente trabalha em movimentos de grupo, a gente pode sentir que nós fazemos parte de um todo e que todos são importantes. E que existe uma soma de experiências. E que por isso que existem vários grupos sociais e até religiosos. Cada um tem que trazer a sua colaboração para o todo desse holograma. Então nós temos que aceitar as diferenças, mas aceitar essas diferenças com respeito de ser humano. Não sei se eu falei agora melhor, mas eu me enrolei um pouco no meio. Eu dei uma enroladinha, mas deu para entender. Quer falar mais um pouquinho? Estava ótimo o negócio dos grupos, que era isso mesmo que eu queria entender. Somos todos grupos, cada um é aquele negócio do 3, depois do 3, depois do 3. O senhor não tem... Mas fala mais uma vez. Sobre o grupo? Ser humano, o que é ser humano? Por que existe eu e o outro? O eu e o outro fazemos parte de um todo. E é importante que existam as diferenças, porque as diferenças são ricas para o processo de transformação, de mudança. Mas essas diferenças devem ser respeitadas. Um grupo deve respeitar o outro grupo. Isso é dentro das diferenças é que a gente pode achar, cada um é uma parte de um holograma. A gente pode ver como exemplo um japonês, que é um cônsul japonês e que ajuda um grupo de judeus. E ele faz isso por amor. Ele faz isso apenas por... A gente pode ver isso, passarinho. Que eu dei uma gaguejada, né? A gente pode ver, é interessante isso. Deu uma gaguejada, Vamos lá, Você tinha falado que o... A humanidade. Podemos ver. Qual é a pergunta? Não tinha pergunta, direto na filosofia. Pronto. É importante o outro e eu. É importante que existe o... Não, certo. É importante a existência do outro e eu. Porque é nessa interação do outro e eu que a gente encontra uma nova solução. Isso é dentro das nossas diferenças é que a gente encontra a igualdade que existe na totalidade. Pode. O caso do cônsul Sugiara é um exemplo do eu e do outro. Porque é nas diferenças entre o eu e o outro que surge a igualdade. Isso é, que pode existir a integração desse grande holograma que forma a humanidade. Então é importante as diferenças. É importante, inclusive, as diferenças religiosas, na medida em que elas sejam respeitadas. Porque através dessas diferenças é possível que cada um contribua com o melhor que haja de si para que possa se construir esse grande holograma que é a humanidade. Agora, o que é o ser humano? Eu acho que isso que é uma questão que precisa ser revista. Porque essa onda de barbárie que tem acontecido ultimamente, que se manifesta nos estádios de futebol, que se manifesta nesses grupos contra as minorias, enfim, na verdade, estão demonstrando
que não entendem o que é ser humano, que não são seres humanos. Isto é, o ser humano, ele deve ficar mais próximo de Deus e não do animal. E o que acontece é que esses seres humanos estão muito longe de Deus, no sentido de estarem longe da sua própria essência. Eu acho que a gente tem que refletir, é um momento de reflexão, a gente deve refletir de novo o que é ser humano. Nesse sentido, o trabalho de grupos é muito importante, no sentido de autoconsciência e de aceitação do outro. Então, outro exemplo também é dessa história que meu pai conta, dessa senhora empregada que era católica e que ajudou eles a se esconderem e se salvarem, né? E que o próprio padre também recomendou que ela fizesse isso. E outro exemplo é do cônsul Sugiara, que ele, por compaixão, por puro amor, salvou cerca de 5.000 vidas.